Consulte a promoção. Foz do Iguaçu. Da Igreja Católica. Sim. Plantação. Tiradentes. Veículos de show de ainda é determinado. Dos e as seguinte mil tráfico
verdade. Rock, né? É proibido. Isso. Isso. O Brasil Da Espanha. portuguesa Os policiais Operação de
Deu. No, livrar rápido. Série de mas tem um. Ciclista que catarata. Estão caindo. Tomara que isso possa acontecer realmente, cada vez mais. É verdade. E, bom, em 21 de abril de 753 a.C., olha quanto tempo faz, foi fundada a cidade de Roma, hoje que é a capital da Itália, né? E que fica também o Vaticano, né? Dizem que é muito linda. Eu não conheço. É lindíssimo, né? Diz que Roma é muito linda. Todo mundo que conhece Roma fala coisa E maravilhosa. parece que também uma cidade, Roma é pequena, né? Fica tudo no centro ali, todos os pontos turísticos você consegue andar a pé por Roma ali e conhecer todo. Você imaginou o banho de história que é conhecer uma cidade dessa? É um super banho, né? Você tem contato com a história, a história da arquitetura antiga, né? Roma se confunde com a história da humanidade. Da humanidade, né? Da humanidade. Pelo menos a parte ocidental, né? Parte ocidental, Grécia e Roma. Do Ocidente começou ali. E o Egito também, claro. E Roma é interessantíssima a cidade de Roma, porque ela abriga um país, né? Dentro da cidade de Roma tem um país, que é o Vaticano, né? Que acho que é o maior país do mundo, né? Que acho que chega a um tamanho de um campo de futebol, né? Um pouco maior do que isso, é mais ou menos o que é o Vaticano.
E, bom, em 1944, em 21 de abril também, os pracinhas brasileiros partem para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em 1960, Brasília foi inaugurada já como capital brasileira. Em 1960, então, hoje é aniversário de Brasília? Da nossa capital. É, aniversário de Brasília. Eu conheço Brasília, mas eu fui há muito tempo atrás em Brasília. Mas quando eu fui, Brasília já era deslumbrante. Você ficava, né, aquelas avenidas de Brasília. Agora deve estar mais bonita ainda. Cresceu muito, né? Brasília cresceu muito. A arquitetura que ela é feita, né, por Niemeyer, ela é intocável, continua intocável até porque ela é tombada, né, com patrimônio histórico, mas a cidade em volta ali da esplanada, ela cresceu demais, né? Brasília acho que já passou os 2 milhões de habitantes, né? Está com 2 milhões e alguma coisa já. Então é uma grande cidade com muito movimento. Em 1963, a penitenciária de Alcatraz foi desativada nos Estados Unidos. Ela ficou famosa por abrigar prisioneiros como o mafioso Al Capone. E Al Capone que virou música, virou filme, virou um ícone, né? Em 1973, estreou no Rio de Janeiro o filme Toda Nudez Será Castigada, baseada na obra de Nelson Rodrigues e dirigido por o cineasta Arnaldo Jabor, que hoje é comentarista do Jornal da Globo, na Rede Globo, né? O Arnaldo Jabor todas as noites, mas o filme Toda Nudez Será Castigada é um dos mais famosos do Brasil, né, Enes? E hoje um dos colunistas do Estado de São Paulo, hein? E comentarista também, da CBN também. Você falou aí no Al Capone. O Al Capone fez o diabo nos Estados Unidos, né? O que aquele homem aprontou de coisa ruim, o que aquele homem matou de gente, na brincadeira. E foi preso por sonegação de imposto. Exatamente. Mas é igual quando prenderam o Pablo Escobar na Colômbia, né? Ele não foi preso pelos assassinatos, pelo tráfico internacional, por nada. Ele foi por um único caso de tráfico ali de 1 quilo de maconha, alguma coisa assim. 1 quilo de cocaína que pegaram ele. Foi isso que ele foi preso, por nenhum outro motivo. Em 1985, Ayrton Senna conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Portugal, dirigindo uma Lotus. Em Estoril. 85, então. Em Estoril, estava chovendo e o Ayrton Senna, inclusive, ficou uma dúvida no momento em que o Grande Prêmio estava acontecendo, se ele tinha ganho ou não, pelo seguinte, porque foi dada a bandeirada final com uma volta antes do final. E ele estava liderando. E o Ayrton Senna, na chuva, meu amigo, pilotava pra caramba. A gente vê sempre a entrevista do Galvão Bueno falando assim, que ele pilotava na chuva. Ele pilotava pra caramba na chuva. É porque vocês não estão lá dentro do cockpit para saber como é que é difícil pilotar na chuva. Mas ele na chuva, ele dava um show. Vamos dizer que ele pilotava na chuva melhor do que os outros, né? Ele tinha uma vantagem na chuva. O Ayrton Senna faz parte daquele grupo de pilotos fora de série. Não, e ele dançava uma dancinha da chuva antes de Fórmula 1, né? Porque ele era bom ali. Há 30 anos, então, o primeiro título do Ayrton. Em 1990... primeira vitória. Primeira vitória. Primeiro título foi no Japão. Isso aí. Em 1993, um plebiscito aprovou a continuidade do regime presidencialista no Brasil. Foi daí aquela história, né? Se era parlamentarismo, se era monarquia, ou se queriam continuar no presidencialismo, né? Eu lembro disso aqui, alguma coisa ainda, né? Eu achei uma besteira bem grande que fizeram, né? Eu lembro também. Né, Enes? Tu achou fundamento nisso? Ia mudar para a monarquia, mudar para... Olha, vamos pegar o pessoal lá de Petrópolis e botar a coroa de novo na cabeça do rei? Os políticos e as ideias malucas deles sempre existiram, né? Até hoje não tem? Até hoje tem umas ideias malucas lá, o cara que esqueceu de cumprimentar o filho pequeno. Votando o impeachment da presidente, ele pede questão de ordem, e o presidente concede uma questão de ordem, né? E ele diz o seguinte, não, porque eu esqueci de cumprimentar o meu segundo filho, aquela coisa toda. Arnaldinho, é para você. Tá bom. Não, mas ninguém supera a nobre deputada que votou sim pelo fim da corrupção e teve seu pedido atendido, que no outro dia o prefeito, marido dela, foi preso, né? Uma das manchetes, Deus atendeu ela. Uma das manchetes que os jornais trazem hoje é o seguinte, se for necessário, eu vou repetir tudo o que disse. E vou confirmar tudo o que falei. Ela falou. Ela disse mesmo. Não adianta também não confirmar. Agora você vê como é que o Brasil não muda, né, Dante? O Brasil não muda. O Brasil ele tem a sequência. A escolinha do professor Raimundo acabou quando? Faz tempo. Na década de 90 ainda. Na década de 90. Tinha um dos artistas, que era o Eliezer Mota, que fazia o Batista, e ele falava, professor Raimundo, eu tenho um desejo, queria que o senhor fosse presidente,
que o senhor fosse candidato a presidente, que o senhor fosse eleito presidente, aí o senhor fosse bem corrupto, bem ladrão, aí eu ia votar contra o senhor, ia falar, em nome da minha esposa burra, em nome de não sei o que lá, eu voto não. Quer dizer, naquela época eles já sabiam isso. Ele fez isso? Fez isso. Estava então, quer dizer, prevendo o futuro. Para prever no futuro. Né? Em 97, o índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos morreu aos 44 anos, depois de ter sido queimado vivo por 5 jovens de classe média alta que o encontraram dormindo em um ponto de ônibus de Brasília. Eu lembro muito bem disso. Eu também. Foi um horror, né? O índio estava dormindo em Brasília, na rua, chegaram 5 jovens e jogaram gasolina, né? E atearam fogo nele, álcool ali, isso aí foi uma estupidez, né, rapaz? Não, isso eu não entendo quem faz isso. Também não dá para entender, não tem lógica. Não tem, é uma crueldade, uma maldade, coisa de bandido mesmo. Em 1998, o deputado Luiz Eduardo Magalhães morreu vítima de um infarte aos 43 anos. Ele era filho do senador Antônio Carlos Magalhães. Luiz Eduardo era líder do governo na Câmara dos Deputados. Coronel Antônio Carlos Magalhães, né? Da Bahia. Esse aí era... Na Bahia ele liderava. Mais ou menos o coronel da novela agora, né? É mais ou menos assim que funciona. Aquilo lá não é conversa, não. Aquele que manda em um deputado, né? E no prefeito e não sei o que, mas lá é mais ou menos assim. Mas ele foi muito, muito querido pelo povo da Bahia. Foi. Nossa, ele na Bahia, ele mandava prender e não dava soltar. O pessoal adorava ele lá. É o legítimo coronel baiano, né? Nordestino, né? É o que mandava no Mas a verdade é o seguinte, né, Júlio? É aquela questão que a gente fala hoje, daqueles líderes que nós tínhamos na política, não sei se por bem ou por mal no caso dele, mas eu falo assim, nós tínhamos grandes líderes, de pessoas que chamavam para si e unia e ia para cima. Agora hoje aponta um líder na política brasileira. Mas isso aqui não tinha muita... Não, eu sei disso, mas hoje nós não temos hoje um cara que tem uma certa unanimidade na política brasileira. Hoje não temos. Hoje o neto dele é prefeito de Salvador. Prefeito de Salvador. Está com uma excelente aprovação também. Foi deputado, né? Sim. Em 1999, o governo indonésio assinou um cessar-fogo com representantes do Timor-Leste. E em 2001, parte do telhado do hipermercado Extra desabou sobre clientes e funcionários em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, ferindo 47 pessoas. São 11h28 neste momento. Júlio, vai chover, tá calor, né? Tem feito calor, mas amanheceu com algumas nuvens, assim, mas não sei se vai chover ou não. Como você disse ontem, que a previsão para hoje era chuva, né? A previsão da previsão do CIMEPAR é que chova aí a partir da tarde, fim da tarde, começo da noite, mas a temperatura continua alta aí, na casa dos 33 graus a máxima, e a previsão do CIMEPAR é que chova também amanhã e sábado, e o sol, o dia sem chuva apenas no domingo. A gente sabe que às vezes não acontece o que prevê o CIMEPAR, né? Mas a expectativa é que a chuva venha aí no fim da tarde de hoje, começo da noite e também vem amanhã. Ok, vamos esperar então chover. Que ameniza um pouco esse calor, né? Vamos esperar chover para dar uma refrescada, né? Já está na hora. Eu estou sentindo falta do inverno. Se você olhar bem para o céu, assim, bem à noitezinha, quando já terminou tudo quanto é barulho na cidade, você vai ver que o inverno está com medo de chegar, pô. Tá com medo? O verão não vai embora. Não vai de jeito nenhum. Enquanto um não sair, o outro não chega. Porque as temperaturas são altas e elas permanecem à noite quase que no mesmo patamar que o dia alcançou, né? Muda pouca coisa. E a chuva, o negócio é o seguinte, que quando há uma chuva, uma mais perto da outra, a temperatura vai se mantendo média e tal coisa, e já vai atraindo massa fria. E nesse negócio não, só está massa quente, né? Talvez a única diferença nessa questão da noite aí, talvez é que durante a madrugada o vento começa a ficar um pouquinho mais fresco, e no calor ele sopra ainda quente. Mas mesmo assim, temperaturas altas aí na nossa primavera. Outono já, outono, né? Tá doido, outono, nossa, nem chegamos no inverno. 11h30, olha, hoje é feriado, mas o Super Real tá de portas abertas para esperar você, porque tem promoção. Coxa sobre coxa com dorso, R$ 13,49 o quilo. A costela minga, R$ 8,99 o quilo. Óleo de soja 900 ml, R$ 2,98. O arroz branco Taipã, 5 quilos, R$ 7,99. O açúcar cristal, doce açúcar, 5 quilos, R$ 7,99. E a cerveja Bavária lata de 269 ml, R$ 1,19. Compre lá, tá barato, mas beba com moderação. A quinta-feira da carne é só no Super Real, onde o importante é você, na rua Ernesto Geyer, em Três Lagoas, no 835. O telefone é 3577-1203. Enes Mendes da Rocha.
Olha, hoje, aliás, ontem foi publicado o que é que nós tivemos aí de desemprego no país no último trimestre, né? O último trimestre fechou em fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, 10,2%. Né? Passamos de 2 dígitos. Né? Isso dá um total, né, de 10.500.000 pessoas desempregadas no país. Se você fizer eu por curiosidade fui ver qual é o país que tem uma população aproximada com 10.500.000. Portugal, 10.460.000 habitantes. Então, a população de Portugal é menor do que o número de desempregados no Brasil até fevereiro, porque de março para cá cresceu bastante. É muito maior o percentual de desempregados a partir de março, continuando por abril afora. E os analistas, os espertos do setor dizem o seguinte: de abril em diante a coisa também vai continuar. Então você vê, nós podemos sem dúvida nenhuma de hoje projetar 11 milhões de pessoas desempregadas ao final deste mês de abril. É muita coisa. E além do que é o seguinte, né? A média de salários caiu também. Nós temos hoje uma média de salários, segundo o IBGE, de R$ 1.934. Caiu em relação ao trimestre fechado em novembro, né, que passava de R$ 2.000. Caiu 4%, né, a média salarial. Então, veja aí, não são boas notícias, não são bons indícios. Né? Eu fico vendo esse negócio aqui e não vejo preocupação nenhuma de governo, não vejo preocupação nenhuma de deputados, de senadores em agilizar mecanismos que possam, digamos o seguinte, reduzir esse tipo de coisa, reduzir taxa de juros. Se preocupando com a economia. Né? Não estão preocupados com isso. Estão preocupados com o poder. O nosso governo federal, né, o nosso Congresso, que tudo passa por eles, né, não adianta você querer tomar medidas aqui a nível de Estado, a nível de município, porque a coisa está presa numa lei maior, numa decisão maior. E a preocupação hoje é exatamente se tira, se fica, como é que vai, quem é que aprova, quem é que não aprova, com quem eu vou negociar, com quem eu posso negociar, quais são os indecisos, quanto é que vai custar essa coisa toda, quer dizer, a articulação toda é feita nesse sentido. Não no sentido de recuperar isso aqui, né? De recuperar a mesa do trabalhador, de recuperar, digamos, aqueles que realmente... O padrão de vida, né? Melhorar o padrão de vida. É isso que o povo quer, rapaz. É isso que o velho gosta. Olha, às 11h33, o Edmilson do Jardim Europa está na linha com a gente nesse feriado de Tiradentes. Edmilson, bom dia. Bom dia, Dante, bom dia, pessoal da mesa aí, bom dia a todo mundo. Olha, o negócio é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero tirar a casquinha aí ali, porque a primeira liga do futebol do Brasil já tem um campeão, chama-se o Fluminense, né? Verdade. Mas a brincadeira à parte, eu queria fazer um contraponto com vocês aí, vocês estavam falando muito sobre o dia 21 de abril. E o dia 22? Que nem tem? feriado é. O que tem no dia 22? Vocês não sabem que é o descobrimento do Brasil? Descobrimento do Brasil. Mas não, mas é que ninguém quase fala sobre isso, né? Aí hoje eu estava aqui em casa, estou de folga, aí vocês comentando, eu lembrei, não, mas dia 22 também é importante, foi quando descobriram o nosso país. E não é feriado, né? De Brasil que passa por tanta dificuldade no momento de hoje, mas era uma data também que deveria ser comentada. Eu queria perguntar aí pro mestre aí, o Edson, né? O que ele acha aí desse contraponto aí, tá bom? Ô, senhor Edmilson. Bem lembrado. Ô, senhor Edmilson, é o seguinte, essa casquinha não tem que ser em mim, não. Essa casquinha tem que ser no Júlio, ele que é atleticano. Claro. Mas você sabe que o nosso principal concorrente é o Flamengo. É verdade. Seu Edmilson, muito obrigado. Vou deixar para vocês comentar aí. Um grande abraço para vocês, foi um prazer falar com vocês. E continua que eu estou aqui ouvindo, tá bom? Prazer é nosso, seu Edmilson. Obrigado por ligar pra gente nesse feriado. Está ligado no Contraponto 11h35, mas eu acho também a questão da independência do Brasil, Enzo, acho que a gente até podia devolver para os índios, né? De vez em quando à vontade, não dá? Deixa eu responder primeiro aqui para o senhor Edmilson. O senhor Edmilson é o seguinte, né? Eu não esqueci, não. É que o dia 22 de abril é amanhã. A gente vai lembrar amanhã. Hoje é 21, é dia de Tiradentes. Amanhã sim nós falamos sobre o descobrimento do Brasil, a sua história e as curiosidades que tem em torno disso.
Pode ter certeza disso. Mas o Edmilson está indignado porque que amanhã não é o lembrado feriado igual a tão importância como o dia de Tiradentes. É que o Tiradentes, eu acho mais importante realmente a data do Tiradentes, porque começa uma revolução pela independência, né? Pelo Brasil se tornar um país, né? Um país democrático até ali ainda não, mas um país, né? Uma nação soberana. E a história do descobrimento também tem várias origens, né? Tem vários... Eu já ouvi versões e até eu acho que tem constatações aí do Brasil. Ele já era conhecido antes de 1500 e se chamava Terra das Araras, né? Pela quantidade de araras que tinha no país. Então, os portugueses já conheciam o Brasil antes de 1500. Em 1500, eles oficializaram essa descoberta porque os espanhóis também já estavam começando a vir para cá e iam acabar dando o grito ali em primeiro, né? Deixa o resto da história para amanhã, porque senão você tira toda a surpresa. É verdade. Tá bom. Ele preparou já. Mas é para ver que eu sabia, né, do negócio também. Não estava esquecendo, não. São 11h36. Vamos para o intervalo comercial, então. O negócio é o seguinte, segunda-feira começa a vacinação contra a gripe no Paraná e esse ano nós temos uma preocupação a mais, que é a tal da gripe H1N1, que é a tal da gripe suína, né? A gripe do porco, né? Agora a gente chama de H1N1, mas é a gripe suína. E matou uma pessoa já em Foz do Iguaçu esse ano. Então essa vacinação que começa na segunda tem uma preocupação toda especial e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Já voltamos.